Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Sou mais uma vez o professor Luciano Valadares, vou estar falando com vocês aqui hoje sobre ética e cidadania. Ética e cidadania na organização, né? Nós vamos falar de uma forma geral sobre a ética no contexto amplo, mas vamos falar também no contexto da organização e vamos falar de cidadania também no contexto amplo e num contexto de organização. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a ética, então a ética no sentido amplo e a ética profissional, a ética que a gente tem que ter no dia a dia. Ética é um assunto que é muito discutido, sempre está envolvido em concursos, onde tem gente, onde tem grupos, né? A ética está envolvida, onde existe uma democracia, a ética está envolvida, ou seja, a ética está em todos os lugares e também está aqui no nosso material de estudo de hoje. Bom, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, então, né, a gente conceituando. Então, ética pode ser definida como uma explicitação teórica dos comportamentos morais do agir humano na busca do bem comum e da realização individual. Então, a gente vê que a ética ela passa tanto pelo eu, como passa por todos. Isso quem disse foi Bassano em 2012. Ele diz também que a ética profissional é uma das áreas mais importantes para um ambiente organizacional. É óbvio, né? Se a gente está falando de uma empresa, a gente quer que os nossos funcionários sejam éticos, que os patrões sejam éticos, que os fornecedores sejam éticos e que os nossos clientes também sejam éticos. Ética é cobrada de todo mundo. Né? Estudando os componentes morais praticados pelos empregadores e empregados nas relações trabalhistas, também dito por Bassano em 2012. Bom, então a ética, essa ética profissional de qual a gente está falando aqui agora, a gente divide ela em duas vertentes. Primeiro, a gente fala do costume moral e a ética propriamente dito, e o código de ética. Então, quando a gente está dentro da empresa, a gente tem essas duas vertentes o tempo todo. Né? Toda empresa, aí, as empresas mais organizadas, né, as empresas grandes, né, geralmente ela traz um código de ética já, interno, de como deve agir os seus funcionários em relação à empresa. Mas também as profissões, tá? Cada profissão, ela tem um código de ética também pré-definido pelos conselhos, pelas ordens de classe e por assim vai. Então, quando a gente fala de costume moral e ética, a gente vai conceituar os costumes, trazer o conceito de moral, o conceito de ética e a ética nas profissões. E quando a gente falar de código de ética, aí a gente começa a falar dos deveres. Deveres de quem? Deveres do empregado, do empregador, do cidadão como um todo para com a sociedade ou para qual o grupo que ele está envolvido. Quando a gente fala de proibições, então se a gente tem deveres, também tem coisas que a gente não pode estar fazendo, né, a hora que eu quero. Né? Então dentro da sociedade a gente sabe que existem as proibições, nem tudo que a gente quer fazer, a gente deve fazer. E a gente vai falar também dos direitos. Então o direito, né, o trabalhador, quando ele está lá na empresa, ele tem os seus direitos? Tem direito a salário, dependendo do acordo que ele fez com o empregado, direito a plano de saúde, tem direito a uma série de coisas que vão estar acordadas entre eles. Mas os empregadores também têm direito? Tem. A partir do momento que eu estou te pagando por 8 horas trabalhadas, eu quero que você trabalhe as 8 horas, né? Se eu te pago por desempenho, ou pago você por uma produção, né? Eu quero aquilo. Então isso aí está dentro do código de ética na hora que a gente fala o que cada um pode fazer. Mas vamos lá então falar de costumes moral e ética. Primeiro, dentro dos costumes, né? O que são costumes? São manifestações de comportamentos praticados por um povo numa determinada localidade e região, de forma reiterada e constante, seguidos por uma convicção de obrigatoriedade comum a todos impostas. Então, os costumes, eles vão muito de onde a gente está. Para vocês terem um exemplo, né, os índios lá na Amazônia, né, uma das civilizações dos indígenas mais intocados lá, né, eles têm um costume que é o seguinte: a criança nasceu e se ela tiver algum problema, né, de corpo, de saúde, né, tiver vir com algum defeito, por assim dizer, essa cliente ela é levada para o interior da floresta e é abandonada. Ou seja, o costume da tribo é não ter ninguém que não possa lutar, não possa guerrear, não possa caçar, não possa procriar. Né? Isso para a gente é um absurdo, mas para eles é um costume normal deles. E aí a gente chega então à moral, que é o conjunto de valores
normas e noções práticas do que é certo ou errado, proibido ou permitido, dentro de uma determinada sociedade organizada. Então, quando a gente fala do moral, o moral ele é volátil, até por causa dos costumes. Um professor que eu gosto de acompanhar ele diz o seguinte na sua aula, que hoje, você imagina o seguinte, nos anos 50, né? Vamos falar dos anos 50, se aparecesse uma morena seminua dançando na sua televisão, aquilo ia ser uma coisa impensada, não poderia acontecer. Por quê? Porque a moral da época não permitia. Mas hoje em dia, né, 2020, a gente vê aí que tem a mulata globeleza, né? Ela tá lá sambando seminua e pra gente é uma coisa normal, né? Então o moral, de acordo com a sociedade, da época, do que acontece ou não, ele vai mudando, né? Os biquínis de antigamente, como a gente vê nos filmes e novelas de épocas, né, eram enormes. Hoje em dia, né, o biquíni é uma coisa minúscula. Então a moral tende a variar de acordo com o tempo. E aí a gente chega na ética, que é a ciência que estuda, questiona e reflete os comportamentos físicos, psíquicos e sociais praticados numa sociedade, organizada com preceitos, normas e regras pré-estabelecidas de forma a atingir o convívio social mais justo. Esse mais justo, esse convívio todo que a ética vem tratar, ela vai depender do moral da época, né? Então, ela estuda muito a moral do que está acontecendo. Então, ser antiético ou ser ético, né, tem que estar baseado um pouco na moral da época que está se estudando. E a ética das profissões, né, cada profissão regulamentada, como eu já disse para vocês, ela tem um código de ética com atribuições, direitos, deveres específicos, existe uma série de preceitos e por aí vai, que o profissional ele tem que estar cumprindo. Então, no meu caso, que sou administrador, eu tenho lá o meu código de ética dos profissionais de administração. Quem é da medicina, tem lá o código de ética do Conselho de Medicina. Quem é da contabilidade, tem o código de ética, tem a ética deles, né, traçado lá dentro do Conselho de Contabilidade. Então, a ética nas profissões, ela passa muito, né, quando você é um profissional, você tem um código de ética e as empresas também, elas têm um código de ética interno para elas. Bom, e falar do código de ética, então, como nós já falamos anteriormente dos deveres, das obrigações, das proibições, a gente traz que profissões regulamentadas são regidas por leis de decreto específicos que regulamentam o exercício como formação acadêmica ou técnicas salariais, horas trabalhadas, ou seja, aquilo que os conselhos de administração exigem para nos dar lá a ordem, né? Igual os advogados, eu tenho que ser bacharel, cumprir uma prova para poder ter a ordem lá, a carteirinha da ordem, que é o regulamento que prega lá a ordem dos advogados. Né? Para você se dizer administrador, você não pode ser só bacharel em administração. Você tem que ir lá no conselho fazer a carteirinha para te dar o direito de ser administrador e por aí vai. Então, quando regulamentadas as profissões, elas precisam ser fiscalizadas tanto pelo poder público quanto os respectivos conselhos de classe. Então, quando você começa a exercer a sua profissão de fato, né, essa profissão para a qual você estudou, né, você se graduou, essa profissão que você está especializando nela agora, você tem que lembrar que você tem deveres, proibições, regulamentações, tudo que pauta o código de ética da sua profissão. Você não pode fazer do jeito que você quer, você tem que estar sempre na observância do código de ética. Bom, gente, dito isso então, a gente passa para a segunda parte agora, que é a cidadania organizacional. Bom, cidadania organizacional, a gente traz de uma forma, já dividindo um pouco entre a cidadania comum, né, que é aquilo que a gente, dos preceitos que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, você aí de onde você está me vendo, eu aqui, a gente, né, somos ditos cidadãos, né, e tem a cidadania organizacional. Então, dentro da cidadania, amplamente dita, a gente tem os fundamentos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os princípios fundamentais da Constituição Federal, os direitos e deveres individuais e coletivos, isso tudo que eu estou falando está na Constituição, tá? E os direitos sociais. E quando a gente fala de cidadania organizacional, aí nós temos o comportamento dentro da organização, o absenteísmo, que é o quê? Aquela falta, né? Eu não fui trabalhar. A satisfação no trabalho, então a cidadania passa por eu estar satisfeito trabalhando onde eu estiver,
o controle do tempo, né, o que vai ser feito dentro daquele tempo que eu tenho dentro daquela organização a qual eu fiz um acordo com o meu empregador de X horas trabalhadas, e a situação de iniquidade. Então vamos lá. Primeiro, falando da cidadania, quando a gente fala dos fundamentos é o pleno gozo dos direitos civis, políticos e pessoais do cidadão de um país. Então, esses são os fundamentos para se ter a cidadania de cada país. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí a gente não fala nem só de Brasil, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente está falando do todo. Então, de todo o planeta, né? É o documento mais importante para o pleno desenvolvimento da cidadania, onde reconhece a igualdade entre os homens. Então, o que você está dizendo? Olha só, quando a gente fala que é o documento mais importante do pleno desenvolvimento da cidadania, lembre-se que cidadania é pleno gozo dos direitos civis, políticos e pessoais de cidadãos de um país. Então, a Declaração de Direitos Humanos vem reforçar o que é ser cidadão. Os princípios fundamentais da Constituição Federal, no caso nosso aqui no Brasil, né, na hora que você abre a Constituição lá, capítulo 1, né, título 1, capítulo 1, que vai tratar sobre os princípios fundamentais da Constituição. Princípio número 1, soberania. Então, a gente tem a soberania, o Brasil é um país soberano. Temos a cidadania como princípio fundamental. Temos a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, esses princípios são o que rege a gente dentro da nossa Constituição, dentro do nosso país, Brasil. Constituição, lembrando, de 1988. A gente teve outras constituições através do tempo. Direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso também está na nossa Constituição. Então, você vê, na Constituição diz que nós, brasileiros, todos somos iguais perante a lei, sem distinção. Então, isso está isso invoca, então, os direitos. Todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres individuais e, já que todos os direitos individuais e deveres individuais são iguais, os coletivos também deverão ser. E os direitos sociais, para terminar o assunto sobre cidadania ampla. Direitos sociais, nós temos direito à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, e à infância e assistência aos desamparados. Então, esses são os direitos que a gente tem, né, reforçando o tópico anterior, esses direitos sociais, né, que a gente tem, todos englobados na nossa Constituição dita no Brasil como uma Constituição o quê? Cidadã. Na hora que você vai estudar um pouco sobre direito constitucional, ele está lá. Nós temos uma Constituição cidadã, porque a gente viu aí que ela puxa muito para o lado, né, dos direitos, dos deveres individuais e dos nossos direitos que a gente tem enquanto cidadão. Mas e dentro da organização? Como é que isso funciona? Então, dentro da organização, né, cidadania organizacional, a gente tem um comportamento organizacional. Ela vai tratar dos comportamentos de satisfação e inquietação dos empregados durante as atividades laborativas realizadas no expediente de trabalho na empresa. Então, é aquele comportamento que você tem quando você está dentro da organização. Como você se porta, você está satisfeito, você está inquieto, né? Está passando por algum problema ou não? Como é esse comportamento? E as empresas, elas fazem direto, né? Pelo menos uma vez por ano, tem lá, né? Você responde um questionário para entender como é que está o clima organizacional, ou seja, como é que todos os cidadãos dentro da empresa, eles pensam na empresa, como eles estão se sentindo, para a gente ir analisando o comportamento organizacional. O absenteísmo, como eu já havia falado, a ausência dos empregados no expediente de trabalho, ou seja, por falta ou atraso, né? Então, assim, falta, lógico, né, gente? Professor, mas se eu passar mal, vai ser uma abstenção do trabalho? Vai ser justificada, mas não deixa de ser um absenteísmo também, tá? O atraso também lembra daquele código de ética que a gente falou? Então, o que eu tenho lá, se eu fui contratado para 8 horas, que eu trabalho 8 horas. Se todo dia eu chego atrasado 1 hora e trabalho só 7, tá tendo aí um rompimento do nosso acordo. Satisfação do trabalho, né? Organizações cujos funcionários estão satisfeitos com o local de trabalho
proporcionam clientes felizes. Ó que bacana! Então, se você está satisfeito no seu trabalho, não necessariamente você precisa ser o atendimento direto ao cliente. Mas se você está satisfeito em todo o processo organizacional, todos estão satisfeitos, a tendência de todos fazerem aquilo com mais amor, trabalhar com mais, como é que eu posso dizer para você aí de casa? Trabalhar de uma forma mais contundente, não querendo soluções e não problemas. O que vai acontecer no final é um cliente cada vez mais satisfeito, porque a gente vai tratar da qualidade na empresa, né? Então, satisfação no trabalho também tem, isso envolve qualidade de vida no trabalho. O controle do tempo, né? A organização é fundamental para o desenvolvimento empresarial. A desorganização são fatores que contribuem para a falta de tempo no trabalho. Então, se você está insatisfeito, você começa a não ter um controle bom do tempo, ou né, a própria empresa não consegue te trazer isso, você começa a ter alguns embates de não conseguir terminar aquilo para qual você está sendo contratado, né, por não poder controlar esse tempo. Então, você vê que a satisfação do trabalho e o controle do tempo eles vão caminhar juntos. E, por final, a gente tem a situação de iniquidade, fator pessoal em que o indivíduo percebe desigualdade entre os investimentos pessoais e os resultados oferidos em uma determinada organização. É aquele sentimento que aquele cidadão dentro da sua organização vai perceber o seguinte: poxa, mas eu trabalho tanto, eu vejo a empresa prosperar tanto e eu não prospero, né, junto, né, proporcionalmente igual a empresa. Poxa, parece que eu estou trabalhando mais-valia, né? Ou seja, eu estou ganhando muito pouco para trabalhar muito. Ou seja, a situação em que o cidadão dentro da organização, ele começa a perceber um desequilíbrio. E isso é muito ruim para qualquer organização, tanto para a sua, quanto para a minha, quanto para qualquer uma. Gente, então esse foi o nosso bate-papo aqui sobre ética e cidadania, principalmente dentro da organização. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com o que a gente falou. Havendo dúvidas, né, mande a dúvida aí para a gente, né, através do seu portal. Leiam o material que a gente colocou e fiquem em paz e bons estudos para vocês.